Muito obrigada pelas suas apresentação. Vamos aqui abrir um espaço para perguntas. Muitos parabéns pela sua intervenção, gostamos de ouvir. Houve uma questão que me chamou particularmente a atenção, que se prende com aquilo que referiu o termo diversidade, nomeadamente quando falou desta experiência que todos nós temos, quando entramos na sala ou quando estamos as pessoas e temos um sentimento de nós próprios. Disse também que nos casos de esquizofrenia existia uma perturbação, uma distorção do sentido de si próprio. Será que nesses casos, ou seja, nesse sentimento básico de diversidade, também nos doentes de esquizofrenia também acontece? Se perde, sim. Sim. E em termos concretos? Essa é a base da compreensibilidade em Copenhague do conceito de esquizofrenia. Ou seja, há uma perda da diversidade e é isso que condiciona. Ou seja, eu quando estou num sítio sinto, por exemplo, que sou eu que estou a experienciar esta garrafa. Um doente com esquizofrenia, de repente, há uma materialização das experiências fora do conceito da imediatude de eu sentir que isto é meu. A um ponto em que, de repente, tenho uma experiência na cabeça que eu sinto que pode não ser minha. A própria experienciação do mundo, não só do meu corpo, deixou de ser minha. Então, eu tenho uma experiência na minha cabeça que não só eu sinto, e eles estudam com uma entrevista que é a EASE, Examination of Anomalous Self-Experiences, de alguma forma, há doentes que descrevem que eu sinto que esta experiência tem um espaço na minha cabeça. Alguns doentes com esquizofrenia sentem que os pensamentos se movem dentro da cabeça, ou seja, eu sinto que o pensamento está aqui ou aqui, ou consigo objetificar uma coisa que antigamente era abstrata. Não só consigo objetificar, como ela perde a sua natureza experiencial e passa a ser de uma natureza quase pensada. Eu consigo ter uma perspectiva na terceira pessoa em relação à experiência que estou a ter. Consigo olhar para a experiência e senti-la no cérebro. Não só a sinto e a percepciono, como a sinto como um pensamento. E daqui depois há uma elaboração que eu acho um bocadinho abusiva, mas a ideia de que quem é que me colocou esta experiência na cabeça e a ideia de delírios de controle, de delírios de inserção do pensamento e de experiências de passividade, que eu acho que aí já é perigosa conjunto de... Mas pode-se dizer que o doente perde, no fundo, a percepção de si próprio. Sim. Poderia ser multiplicar, no fundo, os diferentes níveis de percepção, dizer que, no fundo, estão outros eus no interior da minha cabeça, mas que existe a perda mesmo deste sentimento de diversidade. Exatamente, na esquizofrenia. Obrigada, gostei muito da sua apresentação. Muito obrigada por ter vindo. Ainda acrescento, e as outras mentes? Como é que a esquizofrenia, o doente que perde estas noções ou que elas se transformam no mundo, o que é que ele pensa acerca das outras mentes? Ou seja, se eu tenho a possibilidade de eu mesmo me perder dentro da minha experiência, o que é que pode eventualmente acontecer aos outros acerca da minha experiência, acerca da experiência deles e como é que eles me entendem? Sim. Da parte da psiquiatria isso foi muito detalhado. Infelizmente não tanto atualmente como antigamente terá sido. De facto, que há uma perda do senso comum, no sentido de há uma perda do significado partilhado da experiência. Vários autores, Biswanger, Wackenburg, imensos autores que estudam isto, há uma perda do significado partilhado. E como tal é muito difícil compreender aquilo que se passa com o outro. Mas há uma outra corrente que diz que os doentes com esquizofrenia estão com a maior possibilidade de realmente compreender aquilo que se passa com o outro. No sentido em que, isto é uma outra parte da área que eu gosto e que eu trabalho, que é a ideia de, normalmente, quando eu compreendo o que se passa com outra pessoa, eu parto do pressuposto que a parte da minha experiência é semelhante ao que se passa com o outro. Ou seja, a minha empatia alter ego, eu tenho um alter ego de mim mesmo dentro de mim para compreender o outro, que se baseia em todos os meus conhecimentos prévios. Ou seja, quando eu estou a compreender alguém que se divorciou, e se eu já me divorciei na minha vida, há uma forma, eu utilizo a minha própria experiência para compreender intuitivamente o que se passa com o outro. Tão rapidamente que às vezes salto por cima do que se passa realmente com ela. De facto, ela está muito contente agora, não sei, pode ser diferente da minha experiência. E nesse sentido, quando eu perco, de uma forma absoluta, como um doente com esquizofrenia perde, a possibilidade de compreender o que se passa com o outro de uma forma intuitiva e imediata, eu sou forçado a uma posição existencial que me obriga a compreender o outro como se fosse sempre estranho ou diferente. E isto é também uma parte da investigação da Escola de Copenhague, do Dan Zahavi, do novo livro que ele escreveu agora sobre o outro e a diferença, sobre a importância de considerarmos que o outro, na nossa comunicação com ele, permanece como sendo diferente daquilo que eu consigo apreender, ou seja, que eu não conseguirei nunca compreender o outro. Nesse sentido, respondendo diretamente à pergunta, um doente com esquizofrenia tem uma perturbação básica da experiência do outro, mas, através da procura desse novo conhecimento, às vezes cai em menos
erro do que nós podemos cair enquanto intuitivamente queremos compreender o outro e tentamos compreender o outro. Isto foi Mais alguma questão? Obrigada, acho que consegue falar. Sim. Eu tinha algumas questões que eram em relação, quando você apresentou aí um slide que mostrava quando falou da questão da percepção, portanto, havia há um objeto A, tem a experiência, e depois há um processo de cognição. E parece-me que você disse, mas também posso ter ouvido mal, que na experiência já haveria um elemento de compreensão. Portanto, essa é uma questão que eu tenho, queria que você explicasse melhor. Outra é a seguinte, em relação à questão da esquizofrenia, se um esquizofrénico ou uma esquizofrénica não tem noção do eu, mas, no entanto, essa falta que ele tem de se conhecer melhor a si próprio reproduz-se numa melhor compreensão do outro. E, portanto, podemos dizer que há aqui uma espécie de contrabalanço, da mesma forma que uma pessoa que veja mal, segundo se diz, se vê mal, portanto, numa pessoa cega, tem um sentido de audição mais apurado. Ou seja, não sei se está a perceber aqui a minha questão. É assim, antes, esta segunda pergunta é importante clarificar que a última vez que eu falei sobre este tema, houve alguém que me disse: olha, você só trata burgueses e pessoas muito inteligentes, porque de facto os doentes com esquizofrenia não são os doentes que você está a ver. Esta foi a pergunta direta. Ou seja, de alguma forma, é importante saber que a esquizofrenia é uma doença que condiciona um agravo fundamento do funcionamento, ao ponto de, apesar do tratamento atual, não há uma esquizofrenia, há várias esquizofrenias, e é difícil dizer que um doente com esquizofrenia tem mais competências do que outras pessoas, no sentido das limitações que ele muitas vezes apresenta. É muito importante saber que a doença mental acarreta um dano significativo no funcionamento. Mas voltando às questões, no fundo isto foi o que me tocou mais do que me acabou de dizer. Em relação à questão de epistemologia engaged, no fundo, o que não vai da parte neurobiológica, que tenta comprovar isto, porque no fundo há a tentativa de comprovar isto neurobiologicamente, que há uma parte do significado que não é um significado cognitivo. Um dos exemplos que se dá são os delírios de Capgras, o delírio de Cotard, todos os delírios que implicam uma alteração do significado, em que eu, por exemplo, no delírio de Capgras, em que eu sinto que há um impostor que substituiu alguém. Ou seja, que eu sinto que, de repente, a pessoa que vive em minha casa já não é a pessoa que me é familiar. Mas eu, se olhar para o BI, sei aquela pessoa e aquela pessoa. Ou seja, cognitivamente eu sei o que é que estou a ver, consigo interpretar tudo. Se fizer um teste de QI, tenho o mesmo QI que tem uma pessoa normal. Se eu fizer um teste de percepção, estou normal. Mas, de facto, não consigo reconhecer a familiaridade que aquela pessoa tem em relação a mim. Havia um significado da experiência diferente do significado cognitivo e não tinha as minhas competências cognitivas. E o que estes autores trazem, que é o Gibbs e o Fulford, é a ideia de que este significado é um significado mais rápido e, nesse sentido, quase que colado à experiência e que faz parte da nossa compreensão do mundo. E que só quando está perdido é que nós somos obrigados a pensar sobre o mundo. Se de repente alguém me toca na perna, eu não vou pensar imediatamente que são dois demónios que estão a aparecer no mundo e aquela pessoa me está a eliminar os demónios da perna. Esta compreensibilidade pode surgir se de facto eu perder a compreensibilidade, alguém me estar a chamar, ou alguém me ter dito: chega-te para lá, por favor. Ou seja, há uma compreensibilidade imediata à experiência, que não depende da minha capacidade de pensar sobre ela. Que quando é perdida, então eu sou obrigado a pensar sobre a experiência e posso chegar a conclusões muito diferentes daquelas que todas as outras pessoas conseguem chegar. A segunda parte... Desculpe. Não. Não estou a responder à pergunta. Eu continuo a achar que essa compreensibilidade imediata que você fala já faz parte da cognição. Ok. A questão, e depois esta resposta é uma resposta solipsista, mas a verdade é que quando se estuda a cognição e quando se avalia as competências cognitivas, elas não variam quando variam estas. Ou seja, de alguma forma, a forma como nós entendemos a cognição do ponto de vista neurobiológico está separada ou segregada daquilo que é a compreensibilidade de outra natureza. Até as vias cerebrais envolvidas, na visão, isto está estudado também.
no sentido neurobiológico, apesar de eu ter criticado neurobiologia antes. Mas a ideia é, de alguma forma, parece existir a este significado algo que é em natureza diferente do significado cognitivo no sentido convencional utilizado. Se eu utilizar no sentido extenso cognição, então aí depois já é um problema conceptual. Se eu aceito a cognição do ponto de vista extenso, então acho que já é um problema conceptual, afinal o que é que eu estou a definir como cognição? Mas isso que você está a dizer implica que tenha que existir dois sentidos de significado. Exatamente. Terão de existir A dois filosofia, significados distintos. sim, há vários filósofos que utilizam essa possibilidade. Por exemplo, Max Scheler é um dos exemplos que, não, ao trabalhar dentro da filosofia da psiquiatria, diz que há dois significados, o meaning e o sense, e que são dois significados de natureza diferente e que não são iguais, ou seja, que o ser humano é um avaliador da realidade, ao mesmo tempo que é um ser humano atribuidor de significado. E o processo de avaliação e atribuição de significado são separados e que devem ser estudados de forma separada. Dentro da filosofia da psiquiatria, há vários autores que estudam isso e que atribuem a existência de dois significados diferentes. Em relação à última pergunta, que me falou em relação ao self, não me recordo. É, portanto, a ideia é que, tal como uma pessoa que seja cega, Sim, já me recordo. a sua audição fica mais apurada, se essa ideia de uma espécie de contrabalanço que existe nessa pessoa, a falha de sentir, Melhor aos outros. se essa ideia também está, também podemos falar dessa mesma ideia, de um doente com esquizofrenia. Sim. Não. Eu não acho isso. Acho que, de facto, perder a consciência de si ou perder o significado natural do mundo é um ruído fundo significativo em relação à compreensibilidade do que se passa à minha volta. Ou seja, eu começo a perder tempo com coisas que eu antes não perdia tempo. Ou seja, eu perco tempo na minha cabeça e eu, no fundo, ocupo um grande espaço na minha cabeça estar a pensar sobre coisas que de outra forma seriam intuitivas e que me permitem aceder a um significado. Eu não conseguia estar aqui convosco hoje. Um dos exemplos que os doentes com esquizofrenia descrevem é o exemplo de ter dores de cabeça. É como se eu tivesse com uma grande dor de cabeça e estivesse aqui convosco. E seria difícil para mim estar atento ao que vocês me estão a dizer, porque estou permanentemente a processar informação que de outra forma eu não precisaria de estar a processar. Como se eu perdesse um tempo significativo e uma disponibilidade significativa para o mundo e para os outros, por estar tão preocupado a tentar organizar o que é que está a acontecer. Bem, penso que temos que continuar. Muito obrigada.